A paz do Senhor, sou a professora Adélia da classe Conectar Mais e hoje nós vamos estar estudando a lição 10, que tem por título As Bodas do Cordeiro. O versículo do dia se encontra em Apocalipse, o capítulo 9, versículo 9, que diz: E disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. A verdade aplicada. Enquanto a terra está sofrendo o juízo divino, os remidos estarão no céu, celebrando as bodas do Cordeiro. O objetivo da lição é mostrar que vale a pena renunciar ao mundo, revelar os mistérios dos céus reservados aos santos e perceber que o fim dos tempos se aproxima. O ponto-chave da lição vai dizer: os remidos serão arrebatados para estarem na eternidade inteira com Cristo. As bodas do Cordeiro vai ser o momento triunfal, o momento em que o noivo vai se encontrar com a noiva, que é a igreja, o noivo que é Cristo Jesus. As bodas do Cordeiro é o momento em que todo crente que aceitou a Cristo como seu único e suficiente Salvador almeja. É o momento em que vale a pena toda perseguição, toda tribulação. É o momento da nossa grande vitória. Nenhuma coisa aqui terrena, eu digo sempre isso, todas as coisas aqui terrenas são passageiras. A maior vitória do crente não é o carro do ano, a casa, o casamento, não. A maior vitória do crente é estar nas bodas do Cordeiro, é a sua salvação, é estar com Cristo Jesus. Porque as coisas terrenas passam, agora as coisas do céu são eternas. E esse grande momento é o momento em que todos nós devemos ansiar, é o momento em que todos nós devemos desejar. O apóstolo Paulo, ele vai dizer que nada pode nos separar desse amor. Em Romanos 8, o versículo 38 e 39, ele vai dizer: pois estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nenhuma tribulação aqui na terra, nada, nenhuma perturbação, nenhuma tristeza, nenhum luto, nenhum mal, nenhuma morte, nenhuma perturbação, nenhuma perseguição pode tirar esse anseio e essa certeza de estarmos naquele grande dia, nas bodas do Cordeiro, de ver o Mestre face a face, de poder olhar em seus olhos. É o momento que todo crente anseia. Só que para estar naquele grande momento, a Bíblia, em Hebreus, o capítulo 12, o versículo 14, vai dizer: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Devemos seguir firmes e fiel. E seguir firme e fiel não é uma coisa fácil. Ser firme e constante não é fácil. Porque as tentações desse mundo, porque esse mundo, as paixões desse mundo, principalmente para nós que somos jovens, tentam nos distrair, tentam nos tirar do foco, tentam nos tirar do alvo. Só que sempre temos que ter a certeza, devemos mortificar a nossa carne, porque queremos ver o nosso Mestre, queremos estar nesse grande dia, que é ver Cristo Jesus. Em Apocalipse, um versículo vai dizer: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. E o que é interessante de estar nas bodas do Cordeiro, naquele momento de tanta alegria, de tanto gozo na alma, o momento em que todo crente deve ansiar, o momento em que todo crente deve desejar, que dizer Maranata, esse momento vai ter uma sucessão de coisas como os galardões sobre todas as obras, que vai ser chamado do Tribunal de Cristo. Em 2 Coríntios, o capítulo 5, versículo 10, vai dizer assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo,
para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. No tribunal de Cristo, nós, depois de estarmos na boda do Cordeiro, entenda que esse tribunal não é sobre ser salvo ou não. Esse tribunal é para provar as obras, é para provar todo feito aqui na terra. Em 1 Coríntios, o capítulo 3 vai falar justamente sobre isso. O capítulo 3, o versículo 12 em diante. E interessante, antes de ler esse versículo, eu quero lembrar que o que antecede esses versículos, sobre Coríntios, vai ter aquela passagem que alguns de nós já conhecemos, que é Paulo exortando a igreja de Corinto, porque naquela igreja existia um certo tipo de facção, umas certas panelinhas. Alguns crentes diziam: olha, eu sou do grupo de Paulo. Outros diziam: olha, eu sou do grupo de Apolo. E outros que tinham um comportamento pior diziam que eram do grupo de Cristo, E Paulo, ele vai exortar. No versículo 6 vai dizer: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. E nesses versículos Paulo vai dizer, parafraseando, eu vou parafrasear: olha, Apolo e eu, nós não somos nada. Nós somos apenas ministros de Deus. Nós somos apenas instrumentos na sua mão. Toda obra feita aqui foi para glorificar a Deus, não foi para glorificar o nome de Paulo nem de Apolo. Ou seja, toda obra feita aqui com excelência não foi para que alguém dissesse: olha, eu sou de Paulo, não, eu sou do trabalho de Apolo. Não, todo o trabalho ali é para que o nome de Deus fosse glorificado. E depois que Paulo vem exortando a igreja de Corinto sobre essas facções, sobre esse grupo de você tomar um partido do trabalho de alguém, o apóstolo Paulo vem falando, especificando mais sobre o tribunal de Cristo, sobre as nossas obras serem provadas. E ele vai dizer no versículo 12: e se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. É interessante que primeiro Paulo, ele fala, vai exortando a igreja de Corinto sobre essas facções, porque eles ainda tinham comportamentos de meninos da fé. É um comportamento infantil, imaturo, que um cristão não deve ter, como se o trabalho que Paulo e Apolo fizessem fosse para glorificar o nome dele. Na verdade, era para glorificar a Deus. E Paulo aproveita o gancho para falar sobre as obras, E ele vai falando justamente sobre a obra que cada um se manifesta, sobre este fundamento. E quando no versículo ele fala sobre este fundamento, o fundamento obviamente é Cristo. E ele vai falando, se a obra de cada um se manifestará, ele vai falando, a obra de ouro, de pedras preciosas, e depois ele vai falar sobre uma segunda categoria, que é de palha e feno. E aqui a gente pode aprender um pouco. Deus, ele julga cada um segundo o seu coração, segundo a intenção do coração. A gente deve ter muito cuidado com a intenção do nosso coração em fazer a obra de Cristo. Paulo, ele vai falando que ele fez a obra, Paulo fez a obra para glorificar o nome dele e não por glória própria. Então a gente tem que aprender aqui que toda obra que eu faço na igreja, que toda boa obra, seja assumir um cargo, seja fazer alguma coisa, seja varrer, seja pregar, seja cantar, eu devo fazer com excelência e com a finalidade de glorificar a Deus. Porque naquele grande dia, todas essas obras serão provadas pelo fogo. E se eu cantei, se eu preguei, se eu varri a igreja apenas para me promover, essa obra será de feno, será de palha. Quem nunca ouviu aquela expressão fogo de palha, Todos nós já ouvimos falar dessa expressão. Se eu fiz algo para me promover, se eu fiz algo para achar bonito ou para agradar alguém,
essa obra com certeza será posta no fogo. E se Deus assim julgar o meu coração como uma obra simplesmente para me promover, essa obra não vai ser contada como meu galardão. A primeira categoria que ele fala é as obras julgadas aqui como ouro, como pedras preciosas, que ele vai dizendo aqui, pedras preciosas, isso, edifício de ouro, prata e pedras preciosas. O ouro, quando ele passa pelo fogo, ele não desaparece, pelo contrário, ele fica mais limpo. A prata também, todo metal precioso, a pedra preciosa, ela não é igual ao feno, não é igual à madeira, que se consome inteiro pelo fogo. Então, quando eu faço a obra de Deus com excelência e com o intuito de glorificar apenas o nome dele, que deveria ser o óbvio, essa obra será posta pelo fogo e não vai se queimar. E lá eu vou receber o meu galardão. O galardão é como uma premiação, um prêmio. Nós temos que nos policiar sobre as intenções do nosso coração. Eu quero cantar, eu quero pregar, eu quero ser alguém, um vaso na mão do olheiro, eu quero ser um instrumento de Deus. Isso tudo é muito bom e você deve ter esse desejo sim no seu coração, em ajudar os jovens, em ajudar a CIB, em ajudar a seja a barreira a igreja, mas tudo isso, todas essas obras, independente de ser o melhor cantor, o melhor pregador, o melhor diácono, a intenção do coração é a que vale. Tem coisas que o homem não vê, tem coisas que eu não vejo, o pastor não vê, o líder não vê, seus pais não veem, mas o Espírito Santo sabe qual era a intenção do seu coração. Ele sabe, e naquele grande dia, a intenção do seu coração em fazer tal obra será posta a fogo. O apóstolo Paulo, ele vai dizer, eu não me recordo a referência do versículo, mas ele vai dizer: quer comais ou quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo deve ser feito para a glória e honra de Cristo. Tudo que a gente faz na igreja é para o crescimento da igreja, mas eu faço com a intenção de glorificar o nome dele e arrecadar mais almas para Cristo. Essa deve ser a intenção do meu coração. É interessante, sobre as bodas do Cordeiro, nós temos mais ainda algumas referências na nossa Santa Ceia. A ceia que particularmente eu julgo como um dos melhores cultos que tem no mês. Por que eu julgo assim uma coisa particular minha? Porque é um memorial, é uma grande celebração, tem uma simbologia muito grande. E em Mateus 26, 29 diz: desde agora não beberei desse fruto da vide, até aquele dia que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. Jesus, ele falou isso na ceia, né, a última ceia, naqueles momentos finais, e ele vai dizendo: até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. Ou seja, a ceia é um memorial. E que memorial é esse? É um memorial em que eu olho para trás e relembro com mais fervor sobre o trajeto que Cristo fez, o processo da redenção, a crucificação. Eu relembro disso tudo e isso emociona todo crente que está ligado. E também um memorial que ele um dia vai voltar. É um memorial que haverá as bodas do Cordeiro. É um memorial, ele estava dizendo para os discípulos: olha, eu estou tomando aqui esse memorial, o fruto da vide, o suco da uva, o vinho, estou tomando aqui com vocês, mas é para vocês se lembrarem. Agora, a partir de certo momento, eu não estarei convosco pessoalmente, carnalmente, eles dizendo para os discípulos, mas vocês tomarão naquele grande dia de novo comigo. Jesus estava fazendo a referência com as bodas do Cordeiro. Nessa conclusão, a gente pode concluir que tudo que a gente passa por aqui, toda perseguição, toda tribulação, vale a pena para nós chegarmos naquele grande dia. A conclusão da revista, ela vai dizer, eu vou ler:
Durante a grande tribulação haverá festa para os salvos e sofrimento para os ímpios. A Bíblia nos revela tais grandezas para que a nossa fé seja renovada e lutemos para a consumação de nossa alma diariamente. Todos os dias eu tenho que carregar a minha cruz. Todos os dias eu tenho que mortificar a minha carne. Lembrando que tudo isso vai valer a pena. Lembrando que eu devo ser fiel, se esforçar ao máximo, porfiar para entrar pela porta estreita, para chegar nesse grande dia, para chegar nas bodas do Cordeiro.